telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar nesta oportunidade o Dr. Felipe Borig Rocha. O Dr. Felipe é um defensor público aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, que é titular do juizado especial lá de Jacarepaguá, da Vara Regional de Jacarepaguá. E mais do que titular do juizado, o Felipe é um estudioso dessa matéria. É um homem que se interessa particularmente por isso, essa justiça nova, né, dos juizados especiais. Não é verdade, Felipe? Com certeza. É um enorme prazer estar aqui e falar sobre esse tema, que é um tema muito instigante, muito empolgante. Certo. Qual é a tua visão, já que você, como eu já disse na introdução, além de ser titular de juizado, é um estudioso da matéria. Você vem acompanhando isso desde o surgimento do juizado. Qual é a tua visão hoje desse fenômeno, juizado especial? Vamos ver. O juizado especial, na realidade, ele surgiu na nossa justiça para quebrar uma série de paradigmas e tentar aproximar o próprio poder judiciário da população de uma forma mais informal, mais célere. E a grande importância do juizado hoje, e hoje eu posso dizer que o juizado, apesar de ser um instituto em evolução, ele hoje é um instituto consolidado também, ele responde por mais da metade de todas as demandas cíveis que são propostas no nosso país. O juizado hoje, ele representa uma conquista da população. A população, ela se identifica com o juizado. Quando o juizado chegou, eu me lembro bem disso, todo mundo achava que ele ia operar numa faixa da justiça convencional e ajudar a justiça a resolver os seus problemas. Mas, na verdade, não é nada disso. Era uma faixa nova, né? Era uma faixa completamente nova, era uma demanda reprimida, como se dizia naquela oportunidade. E deu nisso que você está dizendo aí, quer dizer, mais da metade dos litígios hoje são encaminhados para o juizado especial. É verdade. Porque, sabe uma coisa, a verdade é a seguinte, a justiça não funciona rapidamente, nem pode funcionar. Apesar de tudo que se diz hoje aí, não pode, justiça não é uma coisa para fazer rapidamente. O Camões de Passos teve uma palestra aqui lá até na Emerge, que ele falou exatamente isso. A celeridade, em determinados casos, pode ser temerária. O processo tem um tempo de maturação. É verdade, não tenha dúvida. Porque o serviço judiciário não é alguma coisa que você vai bater na porta e recebe na mesma hora a solução. Quando você bate na porta do judiciário, a outra parte é convocada, há uma grande discussão em torno daquele tema, né? Isso não é coisa para se resolver do dia para a noite, né? Com certeza. Mas, sem dúvida nenhuma, o juizado deu uma celeridade, uma aceleração ao procedimento. Para justificar, quer dizer, então essa criação do juizado foi um sucesso por isso também, não é? É uma coisa que você pode mais celeremente resolver. Aquilo que se chama pequena, antigamente tinha até esse nome, pequenas causas. Na verdade, pequena, não sei por que paradigma, porque para a pessoa é sempre um grande problema que está na frente, né, que precisa resolver. Né? Com certeza. Mas me diga, e qual é a tua impressão, Felipe, sobre isso? Quer dizer, e realmente o juizado hoje, ele funciona plenamente? Quais são os defeitos que você poderia apontar no sistema? Como é que você vê isso? No Rio de Janeiro, a gente tem uma situação diferenciada, né? Graças a grandes homens que lideraram o projeto de implantação do juizado, em especial do desembargador Thiago Ribas Filho. Hoje, há muito tempo, o estado do Rio de Janeiro é um estado que tem uma das maiores estruturas de juizado especial no Brasil. Então, a nossa situação é um pouco diferenciada. Eu visito outros estados e verifico que a estrutura dos juizados nos outros estados na maioria dos estados, deixa um pouco a desejar. Aqui no Rio de Janeiro... Aí seria um problema administrativo, né, de estrutura um problema inerente à própria estrutura judiciária, né? Mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem, nesse aspecto, uma posição, de certo modo, privilegiada, pelo grande número de juizados, pela boa estrutura que a maioria dos juizados tem. Ainda assim, a demanda reprimida, essa demanda que foi mencionada, ela é muito, muito acentuada e criou uma nova faixa de jurisdicionados. E o fato é que, em boa parte dos juizados, existe hoje um acúmulo de trabalho. E, por exemplo, lá em Jacarepaguá, você tem uma situação bastante peculiar. Os procedimentos que se iniciam no mesmo dia num juizado especial, no mesmo dia nas varas cíveis, se a vara cível adotar o rito sumário e não tiver nenhum problema, dificuldade de citação, alguma coisa, provavelmente vai ter uma sentença antes dos juizados. Então, o procedimento hoje nas varas cíveis, dependendo das características, pode ser mais rápido do que no próprio juizado, por conta exatamente dessa demanda.
O juizado de Jacarepaguá, por exemplo, profere mais de 700 sentenças por mês. Mais de 700 sentenças por mês. E tem uma entrada de 800, 900. Quer dizer, ainda assim, o número não consegue atingir. Quer dizer, é um trabalho de estruturação contínua para tentar fazer com que esse instrumento funcione. Então, se eu fosse fazer um resumo, eu diria que o juizado funciona aquém do que poderia funcionar, mas funciona relativamente bem. Você acha que o juizado, de certa forma, transformou a justiça convencional? Sem dúvida, sem dúvida. Porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra, em princípio. Mas você acha que isso causou um impacto na justiça convencional? Com certeza. Um impacto não só de mentalidade. Nós tivemos até transporte de regras da Lei 9.099 para o CPC. O exemplo mais paradigmático disso foi o fato da execução sincrética, que já existia na Lei 9.099 desde 95, levou 10 anos para migrar para o CPC. E aí, com a Lei 11.232, passou a integrar também um sistema executivo sincrético, como já existia no juizado. Então, vários dos aspectos, até culturais, de busca de conciliação, de tentar flexibilizar as normas ritualísticas. A conciliação era uma coisa que na Justiça Civil não existia, né? Ou era muito formalizada, muito protocolar. Exatamente. Muitas vezes se limitava àquela pergunta no início da audiência, tem acordo, coisa e tal. E com o tempo isso foi sendo aprimorado. É curiosa essa evolução cultural, porque isso existiu no nascimento da Justiça do Trabalho, na década de 40. Isso é verdade. Que coisa estranha. E que vai sendo, vários aspectos da própria Justiça do Trabalho foram incorporados pelos juizados, estão sendo incorporados pela Justiça Estadual. Né? A penhora online é um outro exemplo também que surgiu no seio da Justiça do Trabalho e acabou sendo incorporada para o ordenamento estadual. É verdade. Mas e o que você vê, Felipe, agora, você acha, a tua visão, a tua percepção disso aí? O que poderia ser feito para melhorar esse serviço? Vamos dizer, se você diz, está tudo acumulado, na tua visão, de profissional disso aí, como é que você vê? Eu acho que hoje, e isso não serve só para o juizado, isso serve para a justiça como um todo. Né? E a comissão que está fazendo o novo Código de Processo Civil, presidida pelo ministro Fux, ele já identificou isso e colocou isso como um ponto de destaque do próximo CPC. E que deve ser pautado também para dentro dos juizados especiais, que é você ter uma valorização da jurisprudência. Muito bem, nós vamos continuar conversando com esse assunto tão interessante dos juizados especiais no próximo bloco com o Dr. Felipe Boring, daqui a pouco.